Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo do Skyrox sobre artefatos proibidos que o casal Warren esconderam em seus museus. Pra quem não sabe, o casal Warren é aquele casal que tá ligado a bonequinha Annabelle, pelo que eu lembro, né? Deve ter outros artefatos que eu não tô me lembrando no cinema de filme, mas eu não tô me lembrando. Deve ter, eu não tô afirmando, né? Porque eu não sou muito ligado nessas sobre isso, mas se eu não me engano é isso aí. Bora ver o que eu ia falar sobre esses artefatos. Eu aposto que você também morre de curiosidade para conhecer os famosos objetos amaldiçoados do Museu Warren, não é? Esses itens eles ficaram conhecidos no mundo todo por estarem ligados a casos de assombrações, rituais e até fenômenos paranormais, e foram reunidos ao longo de décadas por Ed e Lorraine Warren. Mas antes de mergulhar nessas histórias é importante fazer uma coisa que ninguém faz: colocar os pés no chão. Hoje o museu está fechado ao público. Ele foi interditado por questões legais e de segurança, e os próprios Warren, apesar de famosos, são figuras cercadas por algumas controvérsias. Muita gente respeita o trabalho deles, outros acusam o casal de exagerar nos relatos, transformar a investigação em espetáculo e até lucrar com as histórias que nunca foram comprovadas, especialmente depois que Hollywood começou a adaptar os seus arquivos para o cinema, como nos filmes Invocação do Mal, Annabelle e tantos outros. Mas O que eu mesmo mais conheço é a Annabelle e o casal ali, o filme do meio ali. Também a invocação ali do mal daquela freira ali do. com toda essa polêmica, tem uma coisa que ninguém pode negar: alguns dos objetos que eles investigaram têm relatos bem estranhos. Relatos reais, de pessoas reais. E é isso que a gente vai explorar hoje nesse vídeo. E no fim Interessante. desse vídeo, eu vou Vamos dar a ver. minha opinião sincera sobre eles. E se você quiser saber, é só ficar aqui. Então, agora sim, Bora deixa eu ver. te contextualizar quem foram Ed e Lorraine Warren. Saco. Voltei do anúncio. Simbora continuar. Se você quiser saber, é só ficar aqui. Então, agora sim, deixa eu te contextualizar quem foram Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren afirmavam que tiveram seus primeiros contatos com o sobrenatural ainda na infância. Ed contava que aos 5 anos de idade ele começou a perceber fenômenos estranhos na nova casa da família. Ele dizia ver sombras, aparições, luzes misteriosas. Ele disse que também ouvia vozes e sons de origem aparentemente desconhecida. Segundo ele, os adultos da casa fingiam que nada estava acontecendo, e isso aumentava a sensação de que havia algo errado ali. Essas experiências ainda na infância despertaram nele um interesse profundo por fenômenos sobrenaturais. Já Lorraine, por outro lado, dizia ter descoberto suas habilidades mediúnicas aos 12 anos de idade. Em uma ocasião, ela contou que teve a visão clara de uma árvore completamente crescida no mesmo momento em que apenas uma muda era plantada. Ela dizia que isso era um sinal precoce da sua clarividência. E isso é muito interessante porque eu acredito que uma das coisas visíveis mais sobrenaturais que temos são as árvores. Quando você analisa a biologia dela, você vê o quanto aquilo é sobrenatural e esquisito, mas é muito da hora. Mas enfim, com o passar dos anos, os dois eles uniram as suas experiências e começaram a investigar oficialmente fenômenos paranormais. Ed, que era veterano da Marinha e ex-policial, se dedicou ao estudo de demonologia. Caraca, disso aí eu não sabia não, que ele já foi da marinha, pera, ele foi que detetive, calma aí, ele foi policial e já foi da marinha? É isso mesmo? Deixa eu voltar aqui um pouco, pronto. Com as suas experiências e começaram a investigar oficialmente fenômenos paranormais. Ed, que era veterano da Marinha e ex-policial, se dedicou Ah, ele foi da marinha e ex-policial, entendi. ao estudo de demonologia. Já Lorraine se tornou médium de transe e clarividente, ajudando nas investigações com as suas percepções sensoriais. Atualmente, como eu disse no começo para vocês, o local está fechado ao público, mas os objetos, eles ainda existem, e suas histórias continuam assombrando quem ousa falar sobre elas. Então, vamos ao nosso primeiro objeto: Bora lá saber. Satanic Idol. Satanic Idol. Entre os muitos artefatos amaldiçoados que foram guardados no antigo Museu dos Warren, há um que se destaca como um dos mais sombrios e assustadores. Esse é o Satanic Idol, uma figura com mais de 2 metros de altura, esculpida com chifres retorcidos e feições Caraca, que negócio sinistro, bicho, negócio feio pra caraca. animalescas. Mas não é apenas a sua aparência que causa calafrios, é o que ela carrega consigo. A história desse objeto começa em uma floresta no interior dos Estados Unidos na década de 1970.
O lenhador voltava para casa ao cair da noite, quando entre as sombras das árvores algo o fez parar. Amarrado a um tronco, a poucos metros, havia uma escultura de madeira, uma presença impossível de ignorar. Os olhos entalados pareciam observá-lo. Um desconforto tomou conta do seu corpo, como se tivesse visto algo que ele não deveria ter visto. Tomado por um medo instintivo, o homem apressou o passo, tentando voltar para casa, mas de repente, a floresta... Imagina você tá lá, voltando pra casa, numa floresta, e do nada aparece um bonecão sinistro. Caraca, eu ficaria apavorado. Entraria em casa e ficaria de olho, né? E eu faria uma oração muito forte pra espantar aquilo. Mas, não, calma aí. Eu acho que eu iria até o boneco, tiraria ele de lá, quebraria o boneco e jogaria ele bem longe da minha casa. Faria uma oração forte. É isso que eu faria. que conhecia tão bem parecia outra. As árvores antes familiares formavam caminhos confusos e distorcidos. Eu não apenas quebraria. Eu quebraria, queimaria e enterraria bem longe da minha casa. O máximo de longe que eu poderia ir. É isso que eu faria. Como se fechassem ao redor, como numa brincadeira cruel. O pânico crescia. A sua mente era um turbilhão. Tentava reconhecer caminhos, mas tudo parecia igual, como se estivesse preso em um labirinto infernal. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Um velho encapuzado vestido com uma longa capa preta surgiu diante dele, sem dizer uma única palavra. Apenas apontou numa direção, indicando o caminho da saída. O lenhador olhou na direção apontada, mas ao voltar os olhos para o velho, ele havia desaparecido. Eita. Naquele mesmo dia abalado, ele entrou em contato com Ed e Lorraine Warren. Intrigado com o relato, o casal foi até o local indicado. E após uma busca cautelosa, eles encontraram a figura, ainda ali, intacta, inerte, normal. Segundo Lorraine, o idol havia sido usado em rituais satânicos realizados em meio à floresta. As suas visões meio que mostravam círculos de invocação, sangue derramado e sussurros em línguas completamente desconhecidas. Ela afirmava que o objeto carregava uma energia maligna, diferente de qualquer outra que já havia sentido. Durante o momento que eles estavam carregando o idol, Lorraine teve alguns problemas psicomotores, e isso foi bem esquisito, como se a Psicomotores, o que é isso? Não faço a menor ideia do que seja. presença do idol tivesse meio que se infiltrado na sua cabeça. Curso gratuito! Saco. Voltei. Bora continuar. Na sua cabeça. Por quase 2 anos, um padre foi chamado regularmente para abençoar o objeto a cada quinzena, tentando quebrar os seus laços com o oculto. Só que após dezenas de rituais de purificação, a força do boneco parecia enfraquecer, mas nunca por completamente. Enquanto o museu esteve aberto, os visitantes eram advertidos a não encará-lo por muito tempo. Relatos indicam que quem olhava diretamente nos olhos do Satanic Idol sentia um mal-estar profundo, ansiedade repentina e alguns afirmavam ouvir uma respiração pesada ao redor, mesmo quando estavam sozinhos. Hoje o Satanic Idol permanece armazenado em segurança, selado com orações e símbolos de proteção. Mesmo com o fechamento do museu, os Warren sempre deixaram uma mensagem que diz: há coisas que a ciência não explica, e esse boneco é uma delas. Espelho de conjuração. O nome do objeto não é por acaso. De acordo com os relatos investigados por Ed e Lorraine, o espelho ele foi usado por um homem em Nova Jersey, que tentava, por meios próprios, invocar os espíritos dos seus pais falecidos. O espelho diz lendas, né? São relatos sobre, se não me engano, os astecas. Asteca não, perdão. Caraca, que asteca. Os povos indígenas diziam que os espelhos eles refletiam a sua alma, o mundo espiritual, alguma coisa assim, tinha uma ligação com o mundo espiritual. Se eu não me engano, é isso. Então deve ter até um certo nível de ligação, o cara querer invocar espírito, sendo que o espírito pode se refletir no espelho. Pelo menos é isso que eu acho. Eu tô aqui dizendo sobre, eu tô aqui supondo com base no que eu sei. Obcecado pela ideia de reencontrá-los, ele passava horas diante do espelho fixado na parede do seu quarto à meia luz, com apenas uma lâmpada vermelha atrás de si, criando um ambiente carregado propício à manifestação espiritual. Essa prática se assemelha ao que os ocultistas chamam de crystalmancy, um método de adivinhação ou comunicação com entidades por meio de superfícies reflexivas como espelhos, cristais, janelas ou até mesmo telas. Ed alertava com frequência: toda vez que você tenta chamar algo do outro lado sem saber o que você está fazendo, você não está apenas abrindo uma porta,
está escancarando um portal. Durante cerca de 2 semanas, o homem repetia incessantemente diante do espelho: Eu quero ver vocês. Podem vir comigo? No início, não havia resposta. Mas no 15º dia, algo respondeu. Não com Imagina do palavras. nada alguém vai lá nesse museu e chega na frente desse espelho e fala: Eu quero ver vocês. Pra mim não é muito sensato expor esse tipo de coisa pro público não, mas beleza. Mas com presença. Rostos monstruosos começaram a se formar no vidro, deformados, diabólicos, projetando um ódio profundo e uma intenção maligna. Eita. Aquilo que ele havia chamado não eram seus pais, e o espelho que antes refletia sua imagem agora parecia uma janela para o inferno. O impacto psicológico foi devastador. O homem entrou em colapso mental e foi internado dias depois, completamente perturbado, murmurando coisas desconexas e se recusando a olhar para qualquer superfície reflexiva. Foram seus próprios familiares que procuraram ajuda, implorando por intervenção. Após investigar o local e realizar orações de proteção, Ed e Lorraine levaram o espelho para o seu museu. Desde então, o objeto ele permanece isolado, envolto por benções e selos sagrados. Ah, isolado. Entendi. Então eu creio que o público não deva ter acesso pra chegar perto dele pra por algum acaso chegar algum maluco e falar: Eu quero ver vocês. Entendi. Ele não está mais em exposição, mas sob guarda após o fechamento do local, para garantir que ninguém mais tente enxergar o que não deveria ser visto. Lorraine, sensitiva desde a infância, jamais encarava diretamente aquele espelho. Ela dizia que meio que havia algo ali, que observava de volta caso você olhasse. Macabro. Será que eu falo inglês? Saco. Voltei. Sim, bora continuar. Meio que havia algo ali, que observava de volta caso você olhasse. Beleza. Qual é o próximo White objeto? Lady. White Lady. Há uma figura no Museu dos Warren que sempre chamou a atenção dos curiosos pelo sobrenatural. Trata-se da White Lady, um manequim vestido com um traje antigo que muitos se perguntam se seria ou não o vestido de uma noiva. O mais curioso sobre essa figura é que ela é uma réplica, uma representação de uma entidade já vista diversas vezes no cemitério Onion, em Connecticut, fundado no século XVIII. Esse cemitério ele é considerado por muitos como um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos. Lá, uma aparição conhecida como a Dama de Branco, White Lady, é frequentemente relatada por moradores e investigadores. Ela é descrita como uma mulher de longos cabelos negros, trajando um vestido completamente branco com uma aparência translúcida e muitas vezes luminosa. Algumas testemunhas dizem que ela emana uma luz própria. Outras afirmam que sua presença é acompanhada por uma tristeza profunda, como se o ambiente ficasse emocionalmente pesado. Os encontros variam. Há relatos de pessoas que a ouvem chorando entre as lápides, outras até sentem calafrios ou uma súbita angústia, mesmo sem... Caraca, não tem ninguém pra ir lá nesse lugar e exorcizar esse lugar pra tirar o espírito de lá? Já que tem tantos relatos disso de pessoas. Não tem nenhum caçador paranormal, sobrenatural pra ir lá fazer isso, não? Ou o próprio casal Warren na época, né? Não irem lá e exorcizar o lugar? Caramba. vila. Mas os relatos mais perturbadores acontecem fora do cemitério, ao longo da Rota 59, que cruza a região e passa também pelo cemitério Stepney, onde está enterrado Ed Warren. Vários motoristas afirmam ter visto a White Lady surgir repentinamente no meio da estrada, brilhando intensamente, como se quisesse ser atropelada. Caraca, então ela não tá presa apenas a um canto. Ela é apenas um espírito que vai sair vagando. Se fosse que nem sobrenatural pra tentar deter ela, é complicado, né? Saber da onde tá a origem do seu corpo ou item, né? Se a gente fosse basear que ela tá presa a algum objeto material, é complicado. O instinto do motorista é frear bruscamente. Em quase todos os casos, o espírito atravessa o veículo e desaparece sem deixar vestígio. Mas houve uma exceção em 1993. Um bombeiro de folga dirigia sozinho pela estrada quando testemunhou algo ainda mais estranho. Um fazendeiro espectral surgiu no banco do passageiro de sua caminhonete. Fazendeiro? Logo em seguida, a White Lady apareceu no meio da pista. Ele freou com força, mas dessa vez houve impacto. Ouvindo um forte baque, ele saiu do veículo, e tanto o fazendeiro quanto a dama haviam desaparecido. Oxi. No entanto, o para-choque dianteiro estava amassado, como se tivesse atingido algo sólido.
O caso se espalhou pela região e chegou aos ouvidos de Ed e Lorraine. Fascinado, Ed investigou o local pessoalmente e afirmou ter capturado em vídeo a imagem da White Lady, vagando entre os túmulos. A gravação ela foi feita com equipamento de visão noturna nos anos de 1990, embora ela nunca tenha sido amplamente divulgada ao público. Anos depois, com permissões dos próprios Warren, foi criada uma réplica da entidade para o museu, não como uma peça decorativa, mas como um alerta silencioso. Hoje, mesmo com o museu fechado, a figura continua guardada. Então, esse objeto, ele não tem nada, não tem uma ligação exata com a própria fantasma, o espírito, mas é apenas uma representação de alerta sobre ela? Entendi. Em segurança. Ela representa um fantasma dos mais famosos e mais frequentes, talvez até a primeira Dama de Branco, que já foi vista por vários lugares no mundo. Dama de branco. Shadow Doll. Shadow Doll. Ninguém sabe ao certo quem a criou, apenas que foi feita com uma intenção maligna, até mortal. Ela apareceu pela primeira vez nos anos de 1970, nas mãos de um casal no interior de Connecticut que adquiriu ela numa feira de antiguidades. A vendedora era uma senhora estranha, de olhos fundos e pele manchada. Vendeu a boneca por um preço baixo, dizendo apenas: ela escolhe onde ela quer ficar. A boneca era horrível, não se parecia com brinquedos normais. Tinha pele Caramba, troço feio. costurada de algum couro estranho, olhos que pareciam feitos de dentes queimados e pequenas asas negras feitas de penas e ossos. O casal intrigado levou a boneca para casa e colocou no porão. 3 noites depois, começaram a ter pesadelos idênticos. Uma figura escura, de olhos sem fundo, invadindo seus sonhos, sussurrando segredos em línguas que não existem mais. Na quarta noite, a mulher acordou gritando. Disse que sentiu a boneca sentada sobre seu peito, sufocando-a. O homem, ao escutar o relato da esposa, desceu até o porão para ver a boneca. No entanto, o seu corpo tremeu de medo. Ela estava em outra posição e, para piorar, parecia sorrir. Depois disso, eles procuraram Ed e Lorraine. Caraca, macabro. Ao chegar a casa, Lorraine não demorou a sentir a presença. Disse que ela meio que estava sentindo algo pesado, como se algo respirasse no escuro. Quando virou a boneca, ela ficou imóvel, afirmando que o objeto estava impregnado com uma entidade que não era humana, algo antigo, faminto e inteligente. Ed suspeitava que a boneca tivesse sido usada em rituais de magia negra, criada como um canal para amaldiçoar pessoas à distância. Por isso, não é recomendado olhar para a boneca, mesmo que por foto, para que ela não apareça nos seus sonhos. E se você sonhar com ela... Ah, ele fala isso, não olhe pra ela. Aí vai ele e bota uma foto dela nitidamente pro todo o público aqui, inclusive comigo, e fica olhando. Tá certo, então. Cuidado, pode ser o seu último sonho. Com extremo cuidado, o casal selou a boneca em um recipiente consagrado. Antes mantida no museu, atualmente permanece armazenada em local seguro, envolta em rituais que estão lá para protegê-la. Ed a chamava de um dos objetos mais perigosos que eles já haviam enfrentado. Agora eu daria a minha opinião. Ué, mas um dos objetos não é os... Não. Faz sentido, já que eles tiveram muito contato com esse objeto, principalmente em suas casas. Faz sentido. Se formos considerar os relatos que foram dados, faz sentido. Opinião sobre o Ed e a Lorraine. Eu acredito que o Ed e a Lorraine, eles realmente entendiam do sobrenatural. Eles sabiam muito, mas não daquela mágica de filme que a gente vê por aí. Isso talvez não fosse tão vendível, sabe? Então, querendo mais atenção e dinheiro, algumas histórias acabaram sendo meio que exageradas. Como a própria Lorraine falou que aconteceu depois que Hollywood comprou o direito de algum das suas histórias. Mas esses objetos que a gente está falando aqui, eles realmente têm uma energia. Eles vêm de pessoas que viveram coisas reais. E isso torna os casos mais interessantes e até verdadeiros se for parar para pensar. Porque são história de pessoas que acreditavam neles, não história deles. O sobrenatural para mim não é só uma coisa de fantasia. É como se fosse uma energia diferente que existe ao nosso redor. Eu concordo plenamente com o que ele falou. O mundo sobrenatural, o mundo espiritual realmente existe. Energia que a ciência ainda não entende direito. É parecido com a eletricidade que faz as luzes acenderem, só que bem mais misteriosa. Algo que pode mexer com os nossos sentimentos e até mesmo com nossos medos. Ed e Lorraine sabia que havia algo além do que podemos ver, mas o que chamavam de sobrenatural pode ser só uma pequena parte de coisas muito maiores que ainda não conseguimos entender. No final, o mistério é aceitar que não conhecemos
o sobrenatural ainda Verdade. e que talvez Pior que é essas verdade. histórias podem ser reais ou não, mas é muito interessante parar pra pensar nelas. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, deixa seu like se for. É isso aí, galera. Eu gostei demais do conteúdo dele. Eu não sabia sobre essas coisas sobre o casal Warren e sobre esses objetos aí que eu gostei demais de ficar sabendo. Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Falou, até a próxima. Fui!